Olá, bem-vindos ao canal Tópicos em Ciência da Computação e Matemática. Hoje vamos resolver um exercício de análise combinatória retirado do livro do Stan Clifford, o livro chamado Matemática Discreta para a Ciência da Computação. O enunciado do exercício é o seguinte: explique a diferença entre escolher 4 conjuntos disjuntos de 3 elementos a partir de um conjunto de 12 elementos e rotular um conjunto de 12 elementos com 3 rótulos do tipo 1, 3 rótulos do tipo 2, 3 rótulos do tipo 3 e 3 rótulos do tipo 4. De quantas maneiras pode-se escolher 4 subconjuntos disjuntos de 3 elementos a partir de um conjunto de 12 elementos? De quantas maneiras você pode escolher 3 subconjuntos disjuntos de 4 elementos a partir de um conjunto de 12 elementos? O exercício pede um monte de coisa, então vamos dividir para conquistar. Primeira coisa, vamos ver como é que funciona essa questão da escolha dos 4 conjuntos disjuntos de 3 elementos. Então, nós temos um conjunto de 12 elementos e precisamos formar 4 grupos de 3 elementos. Considere as seguintes escolhas para estes grupos. Observe que se a gente trocar de posição os elementos dentro do mesmo grupo, ainda teremos o mesmo grupo, pois a ordem dos elementos não é importante. Além disso, se a gente trocar a ordem dos grupos como um todo, também não vai afetar esta particular escolha que a gente fez, pois a ordem ou a disposição dos grupos não é importante. O importante é escolher 4 grupos de 3 elementos. Não importa a ordem dos elementos dentro do grupo, nem a ordem dos grupos entre si. Em matemática, esses conceitos são abstraídos para a ideia de conjuntos, em que a ordem não importa. Podemos escrever esta escolha que a gente fez da seguinte forma em notação de conjuntos. Como vocês sabem, não importa a ordem dos elementos dentro do conjunto. Agora vamos dar uma olhada no problema da rotulagem. Então, novamente, temos um conjunto com 12 elementos. Precisamos rotular 3 elementos com rótulo 1, 3 elementos com rótulo 2, 3 elementos com rótulo 3 e 3 elementos com rótulo 4. Considere agora a mesma escolha que fizemos para o caso dos 4 conjuntos de 3 elementos. Os números 5, 3 e 8 receberam o rótulo 1. Os números 2, 1 e 7 receberam o rótulo 2. Os números 4, 10 e 6 receberam o rótulo 3. Os números 12, 9 e 11 receberam o rótulo 4. Se, por exemplo, a gente inverter a ordem dos números 2 e 7, os quais receberam o rótulo 2, isso não implica em uma escolha diferente daquela que a gente fez, pois aqui a ordem não importa. Afinal de contas, o 2, o 1 e o 7 receberam o rótulo 2 e é isso que importa. Agora, considere o caso de a gente trocar os conjuntos de posição. Aqui a coisa muda de figura, pois agora estamos fazendo uma rotulagem diferente. Os números 5, 3 e 8, que estavam rotulados com o número 1, agora passam a ser rotulados com o número 3. E os números 4, 10 e 6, que estavam rotulados com o número 3, passam a ser rotulados com o número 1. Aqui, sim, a ordem dos conjuntos de 3 elementos é importante, pois define uma rotulagem diferente. Matematicamente, podemos representar esta nossa escolha de elementos como uma quádrupla ordenada, em que cada elemento é um conjunto de 3 elementos. Então, respondendo à questão da primeira parte do exercício, em que se pede para explicar a diferença entre escolher 4 conjuntos disjuntos de 3 elementos e rotular os elementos conforme o proposto, podemos dizer que a diferença ocorre quando rotulamos o mesmo grupo de 3 elementos com rótulos diferentes. No primeiro caso,
não faz diferença se escolhermos os números 5, 3 e 8 em primeiro lugar ou se for a nossa última escolha. A ordem não importa. Essa escolha será contada apenas uma vez. Já no segundo caso, escolher os números 5, 3 e 8 em terceiro lugar implica rotulá-los com o número 3. Escolhê-los em primeiro lugar implica rotulá-los com o número 1, e isso resulta em duas maneiras diferentes de fazer a rotulagem. Em seguida, o exercício pede para calcular de quantas maneiras pode-se escolher 4 subconjuntos disjuntos de 3 elementos a partir de um conjunto de 12 elementos. Então, aqui nós temos os 12 elementos à esquerda e a disposição deles em 4 grupos de 3 à direita. O número de maneiras de escolher os primeiros 3 elementos é a combinação de 12 elementos tomados de 3 a 3, que é igual a 220. O número de maneiras de escolher os próximos 3 elementos é a combinação de 9 elementos tomados 3 a 3, que é igual a 84. O número de maneiras de escolher os próximos 3 elementos é a combinação de 6 elementos tomados 3 a 3, que é igual a 20. E por fim, o número de maneiras de escolher os próximos 3 elementos é a combinação de 3 elementos tomados 3 a 3, que é igual a 1. Aparentemente, parece que o exercício está resolvido, bastando apenas aplicar aqui o princípio fundamental da contagem e afirmar que o número de maneiras de escolher 4 subconjuntos disjuntos de 3 elementos a partir de um conjunto de 12 elementos é igual a 369.600. No entanto, como vimos na primeira parte do exercício, a ordem dos subconjuntos escolhidos não importa, de modo que este subconjunto escolhido nesta ordem é igual a este outro subconjunto em que a ordem de escolha foi diferente. Na realidade, qualquer permutação desses 4 subconjuntos foi contada uma vez, de modo que é necessário, então, dividir o resultado anterior por 4 fatorial. Logo, o número de maneiras de escolher 4 subconjuntos disjuntos de 3 elementos a partir de um conjunto de 12 elementos é igual a 15.400. Por fim, o exercício pede para calcular de quantas maneiras podemos escolher 3 subconjuntos disjuntos de 4 elementos a partir de um conjunto de 12 elementos. O processo é semelhante ao que já fizemos. Temos o conjunto de 12 elementos e precisamos escolher 3 subconjuntos de 4 elementos. O número de maneiras de escolher os primeiros 4 elementos é a combinação de 12 elementos tomados de 4 a 4, que é igual a 495. O número de maneiras de escolher os próximos 4 elementos é a combinação de 8 elementos, tomados 4 a 4, que é igual a 70. Por fim, o número de maneiras de escolher os últimos 4 elementos é a combinação de 4 elementos, tomados 4 a 4, que é igual a 1. Aplicando o princípio fundamental da contagem, chegamos ao valor de 34.650. Como cada escolha de 3 subconjuntos aparece 3 fatorial vezes, precisamos dividir o resultado acima por 3 fatorial, resultando em 5.775 maneiras de escolher 3 subconjuntos disjuntos de 4 elementos a partir de um conjunto de 12 elementos. E assim, encerramos o exercício. Espero que esse conteúdo lhe tenha ajudado de alguma forma. E até o próximo vídeo.